Título: Capítulo 7. Um exemplo de trabalho psicanalítico. Chegamos a uma familiaridade geral com o aparelho psíquico, com as partes, órgãos e áreas de ação de que se compõe, com as forças que nele operam e com as funções atribuídas às partes. As neuroses e as psicoses são os estados em que se manifestam distúrbios no funcionamento do aparelho. Escolhemos as neuroses como assunto de nosso estudo porque somente elas parecem acessíveis aos métodos psicológicos de nossa intervenção. Enquanto estamos tentando influenciá-las, coligimos observações que nos proporcionam um quadro de sua origem e da maneira como elas surgem. Enunciarei antecipadamente um dos nossos principais achados, antes de prosseguir com minha descrição. As neuroses, diferentemente das moléstias infecciosas, por exemplo, não possuem determinantes específicos. Seria ocioso buscar nelas excitantes patogênicos. Elas se transformam gradualmente através de fáceis transições, no qual é descrito como normal e, por outro lado, dificilmente existe qualquer estado reconhecido como normal em que indicações de traços neuróticos não possam ser apontados. Os neuróticos possuem aproximadamente as mesmas disposições inatas que as outras pessoas, têm as mesmas experiências e as mesmas tarefas a desempenhar, porque é então que vivem de modo tão pior e com tão grande dificuldade, e no processo padecem de mais sentimentos de desprazer, ansiedade e sofrimento. Não precisamos embaraçar-nos para encontrar uma resposta a esta pergunta. O que deve ser tido como responsável pela inadequação e sofrimentos dos neuróticos são desarmonias quantitativas. A causa determinante de todas as formas assumidas pela vida mental humana deve, na verdade, ser buscada na ação recíproca entre as disposições inatas e as experiências acidentais. Ora, um determinado instinto pode ser inatamente forte ou fraco demais. Uma determinada capacidade pode ser sustada ou desenvolvida de modo insuficiente na vida. Por outro lado, as impressões e experiências externas podem fazer exigências de intensidade diferente a pessoas diferentes. E aquilo que é passível de ser manejado pela constituição de uma pessoa pode ser uma tarefa impossível para de outra. Essas diferenças quantitativas determinarão a variedade dos resultados. Mais cedo acharemos, contudo, que esta explicação é insatisfatória. Ela é muito geral, explica demasiado. A etiologia apresentada aplica-se a todos os casos de sofrimento, infelicidade ou incapacidade mental, mas nem todos os estados desse tipo podem ser denominados de neuróticos. As neuroses possuem características específicas, são infelicidades de um tipo determinado.
Dessa maneira, temos de, afinal de contas, esperar encontrar causas específicas para elas ou podemos adotar a suposição de que, entre as tarefas com que a vida mental tem de lidar, há algumas nas quais se pode muito facilmente fracassar, de modo que a peculiaridade dos fenômenos da neurose, que quase sempre são tão notáveis, decorreria disto, sem que necessitássemos retirar nossas asserções anteriores. Se acreditamos que as neuroses não diferem em qualquer aspecto essencial do normal, o seu estudo promete render valiosas contribuições para o conhecimento do normal. Pode ser que assim descubramos os pontos fracos de uma organização normal. A suposição que acabamos de fazer encontra confirmação. As experiências analíticas nos ensinam que existe, de fato, uma exigência instintiva para com a qual as tentativas de com ela lidar muito facilmente fracassam ou conseguem um sucesso insatisfatório e que é um período da vida que aparece exclusiva ou predominantemente em conexão com a geração de uma neurose. Esses dois fatores, travessão, a natureza do instinto e o período de vida relacionado, travessão, exigem consideração separada, embora estejam intimamente ligados. Podemos falar com um bom grau de certeza sobre o papel desempenhado pelo período da vida. Parece que as neuroses são adquiridas somente na tenra infância, até a idade de 6 anos, ainda que seus sintomas possam não aparecer até muito mais tarde. A neurose da infância pode tornar-se manifesta por um curto tempo ou pode mesmo nem ser notada. Em todo caso, a doença neurótica posterior se liga ao prelúdio na infância. É possível que aquelas que são conhecidas como neuroses traumáticas devido a um susto excessivo ou graves choques somáticos, tais como desastres ferroviários, soterramentos, etc., constituem exceção a isto. Suas relações com determinantes na infância até aqui fugiram à investigação. Não há dificuldade em explicar esta preferência etiológica pelo primeiro período da infância. As neuroses são, como sabemos, distúrbios do ego, e não é de admirar que o ego, enquanto é débil, imaturo e incapaz de resistência, fracasse em lidar com tarefas que posteriormente seria capaz de enfrentar com a máxima facilidade. Nessas circunstâncias, exigências instintivas provenientes do interior, não menos que excitações oriundas do mundo externo, operam como traumas, particularmente se certas disposições inatas as vão encontrar a meio caminho. O ego desamparado defende-se delas por meio de tentativas de fuga, repressões que posteriormente se mostram ineficazes e que envolvem restrições permanentes ao futuro desenvolvimento. O dano
infligido ao ego por suas primeiras experiências dá-nos a impressão de ser desproporcionadamente grande, mas podemos fazer uma analogia com as diferenças dos resultados produzidos pela picada de uma agulha numa massa de células no ato da divisão celular, como nas experiências de Hawkes, e no animal crescido que se desenvolveu a partir delas. Nenhum indivíduo humano é poupado de tais experiências traumáticas, nenhum escapa às repressões a que elas dão origem. Essas reações discutíveis por parte do ego podem talvez ser indispensáveis para a consecução de outro objetivo que é estabelecido para o mesmo período da vida. No espaço de poucos anos, a pequena criatura primitiva deve transformar-se num ser humano civilizado. Ela tende a atravessar um período imensamente longo de desenvolvimento cultural humano de uma forma abreviada de maneira quase misteriosa. Isso se torna possível pela disposição hereditária, mas quase nunca pode ser conseguido sem o auxílio adicional da educação, da influência parental, que como precursora do superego restringe a atividade do ego mediante proibições e punições, e incentiva ou força o estabelecimento de repressões. Não devemos, portanto, esquecer de incluir a influência da civilização entre os determinantes da neurose. É fácil, como podemos ver, a um bárbaro ser sadio. Para um homem civilizado, a tarefa é árdua. O desejo de um ego poderoso e desinibido pode parecer-nos inteligível, mas, tal como nos é ensinado pelos tempos em que vivemos, ele é, no sentido mais profundo, hostil à civilização, e visto que as exigências da civilização são representadas pela educação familiar, não devemos esquecer o papel desempenhado por essa característica biológica da espécie humana. Travessão: o prolongado período da sua dependência infantil. Travessão: na etiologia das neuroses. Com referência ao outro ponto, travessão: o fator instintivo específico. Travessão: deparamo-nos com uma discrepância interessante entre a teoria e a experiência. Teoricamente, não há objeção a supor que qualquer tipo de exigência instintiva possa ocasionar as mesmas repressões e suas consequências, mas nossa observação demonstra-nos invariavelmente até onde podemos julgar que as excitações que desempenham esse papel patogênico se originam dos instintos componentes da vida sexual. Os sintomas das neuroses, poder-se-ia dizer, são, sem exceção, ou uma satisfação substitutiva de algum impulso sexual, ou medidas para impedir tal satisfação, e via de regra são conciliações entre as duas, do tipo que ocorre em consonância com as leis que operam entre contrários no inconsciente. A lacuna em nossa teoria não pode presentemente ser
preenchida e nossa decisão torna-se mais difícil pelo fato de a maioria dos impulsos da vida sexual não ser de natureza puramente erótica, mas surgir de combinações do instinto erótico com partes do instinto destrutivo. Mas não se pode duvidar de que os instintos que se manifestam fisiologicamente como sexualidade desempenham um papel preeminente, inesperadamente grande, na causação das neuroses, travessão. Se é um papel exclusivo, é o que resta a ser decidido. Deve-se também ter em mente que, no curso do desenvolvimento cultural, nenhuma outra função foi tão energicamente e extensamente repudiada como precisamente a função sexual. A teoria tem de satisfazer-se com algumas alusões que revelam uma conexão mais profunda. O fato de que o primeiro período da infância, durante o qual o ego começa a diferenciar-se do id, é também o período da primeira eflorescência sexual, que chega a um fim com o período de latência, o de que dificilmente pode ser fortuito que este momentoso período inicial mais tarde venha a ser vítima da amnésia infantil, e por fim o de que as modificações biológicas na vida sexual, tais como o início difásico da unção que já mencionamos, o desaparecimento do caráter periódico da excitação sexual e a transformação na relação entre menstruação feminina e excitação masculina, travessão. O de que essas inovações na sexualidade devem ter sido de alta importância na evolução dos animais para o homem, deixa-se para a ciência do futuro reunir numa nova compreensão esses dados ainda isolados. Não é na psicologia, mas na biologia que há uma lacuna aqui. Não estaremos errados, talvez, em dizer que o ponto fraco na organização do ego parece residir em sua atitude para com a função sexual, como se a antítese biológica entre autopreservação e preservação da espécie houvesse encontrado expressão psicológica neste ponto. A experiência analítica convenceu-nos da completa verdade da afirmação, ouvida com tanta frequência, de que a criança psicologicamente é pai do adulto e de que os acontecimentos de seus primeiros anos são de importância suprema em toda a sua vida posterior. Terá-se interesse especial para nós algo que possa ser descrito como a experiência central deste período da infância. Nossa atenção é atraída primeiro pelos efeitos de certas influências que não se aplicam a todas as crianças, embora sejam bastante comuns, travessão, tais como o abuso sexual de crianças por adultos, sua sedução por outras crianças, irmãos ou irmãs, ligeiramente mais velhas que elas e o que não esperaríamos ficarem elas profundamente excitadas por ver ou ouvir em primeira mão um comportamento sexual entre adultos, seus pais, principalmente numa época em que não se pensaria que pudessem interessar-se por tais impressões ou compreendê-las.
ou serem capazes de recordá-las mais tarde. É fácil confirmar até onde essas experiências despertam a suscetibilidade de uma criança e forçam os seus próprios impulsos sexuais para certos canais dos quais depois não se podem safar. Visto essas impressões estarem sujeitas à repressão, seja em seguida, seja logo, que buscam retornar como lembranças, constituem elas o determinante para a compulsão neurótica que depois tornará impossível ao ego controlar a função sexual e provavelmente o fará voltar as costas permanentemente a essa função. Se ocorre esta última reação, o resultado será uma neurose. Se não ocorre, desenvolver-se-á uma variedade de perversões ou a função, que é de importância imensa, não apenas para a reprodução, mas também para toda a modelação da vida, tornar-se-á impossível de manejar. Por mais instrutivos que casos desse tipo possam ser, um grau ainda mais alto de interesse deve ligar-se à influência de uma situação pela qual toda criança está destinada a passar e que decorre inevitavelmente do fato de ser ela cuidada por outras pessoas e viver com os pais durante um período prolongado. Estou pensando no complexo de Édipo, assim denominado, porque sua substância essencial pode ser encontrada na lenda grega do rei Édipo, a qual felizmente pôde chegar até nós na versão de um grande dramaturgo. O herói grego matou o pai e tomou a mãe como esposa, que assim tenha procedido inintencionalmente, visto não os conhecer como pais, constitui um desvio dos fatos analíticos que podemos facilmente compreender e que na verdade reconheceremos como inevitável. Neste ponto, temos de fazer relatos separados do desenvolvimento de meninos e meninas, de indivíduos dos sexos masculino e feminino, pois é agora que a diferença entre os sexos encontra expressão psicológica pela primeira vez. Defrontamo-nos aqui com o grande enigma do fato biológico da dualidade dos sexos. Trata-se de um fato supremo para o nosso conhecimento. Ele desafia qualquer tentativa de remontá-lo a algo mais. A psicanálise não contribuiu em nada para o esclarecimento deste problema, que, não há dúvida, incide de todo na área da biologia. Na vida mental encontramos apenas reflexos desta grande antítese e sua interpretação torna-se mais difícil pelo fato há muito suspeitado de que ninguém se limita às modalidades de reação de um único sexo. Há sempre lugar para as do sexo oposto, da mesma maneira que o corpo carrega juntamente com os órgãos plenamente
desenvolvidos de determinado sexo, rudimentos atrofiados e com frequência inúteis dos do outro. Para distinguir entre masculino e feminino na vida mental, usamos o que é, sem dúvida alguma, uma equação empírica convencional inadequada. Chamamos de masculino tudo que é forte e ativo, e de feminino tudo que é fraco e passivo. Este fato da bissexualidade psicológica dificulta também todas as nossas investigações sobre o assunto e torna-as mais difíceis de descrever. O primeiro objeto erótico de uma criança é o seio da mãe que a alimenta. A origem do amor está ligada à necessidade satisfeita de nutrição. Não há dúvida de que, inicialmente, a criança não distingue entre o seio e o seu próprio corpo, quando o seio tem de ser separado do corpo e deslocado para o exterior, porque a criança tão frequentemente o encontra ausente. Ele carrega consigo como um objeto uma parte das catexias libidinais narcísicas originais. Este primeiro objeto é depois completado na pessoa da mãe da criança, que não apenas a alimenta, mas também cuida dela, e assim desperta-lhe um certo número de outras sensações físicas agradáveis e desagradáveis. Através dos cuidados com o corpo da criança, ela se torna seu primeiro sedutor. Nessas duas relações reside a raiz da importância única, sem paralelo, de uma mãe, estabelecida inalteravelmente para toda a vida como o primeiro e mais forte objeto amoroso e como protótipo de todas as relações amorosas posteriores, travessão, para ambos os sexos. Em tudo isso, o fundamento filogenético leva tanto a melhor sobre a experiência acidental da pessoa, que não faz diferença que uma criança tenha realmente sugado o seio ou sido criada com mamadeira e nunca desfrutado da ternura do cuidado de uma mãe. Em ambos os casos, o desenvolvimento da criança toma o mesmo caminho. Pode ser que, no segundo caso, seu anseio posterior torne-se ainda mais forte, e por mais tempo que tenha sido amamentada ao seio materno, ficará sempre com a convicção, depois de ter sido desmamada, de que sua amamentação foi breve e muito pouca. Este prefácio não é supérfluo, pois ele pode elevar nossa compreensão da intensidade do complexo de Édipo, quando o menino, a partir da idade de 2 ou 3 anos, ingressou na fase fálica de seu desenvolvimento libidinal, está sentindo sensações prazerosas em seu órgão sexual e aprendeu a proporcionar-se essas sensações à vontade, mediante a estimulação manual. Ele se torna o amante da mãe,
quer possuí-la fisicamente das maneiras que adivinhou de suas observações e intuições sobre a vida sexual e tenta seduzi-la mostrando-lhe o órgão masculino que está orgulhoso de possuir. Numa palavra, a sua masculinidade precocemente despertada procura ocupar o lugar do pai junto a ela. Este, até aqui, seja como for, constituía um modelo invejado para o menino devido à força física que nele percebe e a autoridade de que o acha investido. O pai agora se torna um rival que se interpõe em seu caminho e de quem gostaria de livrar-se. Se quando o pai está ausente, é permitido à criança partilhar do leito da mãe, e se quando ele volta, ela é mais uma vez afastada, a sua satisfação quando o pai desaparece e o seu desapontamento quando surge novamente são experiências profundamente sentidas. Este é o tema do complexo de Édipo que a lenda grega traduziu do mundo da fantasia de uma criança para a suposta realidade. Nas condições de nossa civilização, ele está invariavelmente fadado a um fim assustador. A mãe do menino compreende muito bem que a excitação sexual dele relaciona-se com ela, mas cedo ou mais tarde reflete que não é correto permitir-lhe continuar. Pensa estar fazendo certo, proibindo-lhe manipular seu órgão genital. Sua proibição tem pouco efeito, no máximo ocasiona uma certa modificação em seu método de obter satisfação. Por fim, a mãe adota medidas mais severas, ameaça tirar fora dele a coisa com que a está desafiando, geralmente a fim de tornar a ameaça mais assustadora e mais crível. Delega a execução ao pai do menino, dizendo que contará a este que ele lhe cortará fora o pênis. É estranho dizer que esta ameaça funciona somente se outra condição foi preenchida. Antes ou depois dela, em si própria parece inconcebível demais para o menino que tal coisa possa acontecer. Entretanto, se na ocasião da ameaça ele pôde recordar a aparência dos órgãos genitais femininos, ou se pouco depois tem uma visão deles, travessão de órgãos genitais equivale a dizer aqui falta realmente essa parte supremamente valorizada, então ele toma a sério o que ouviu e, caindo sob a influência do complexo de castração, experimenta o trauma mais sério de sua vida. Em início, os resultados da ameaça de castração são multifários e incalculáveis, afetam a totalidade das relações do menino com o pai e a mãe e mais tarde com os homens e as mulheres em geral. Via de regra, a masculinidade da criança é incapaz de resistir a este primeiro choque. A fim de preservar seu órgão sexual, ele renuncia à posse da mãe de modo mais ou menos
completo, sua vida sexual com frequência fica permanentemente dificultada pela proibição. Se um forte componente feminino, tal como o chamamos, acha-se presente nele, a força deste é aumentada por esta intimidação de sua masculinidade. Ele cai numa atitude passiva para com o pai, tal como a que atribui a mãe. É verdade que, em consequência da ameaça, abandonou a masturbação, mas não as atividades de sua imaginação que a acompanhavam. Pelo contrário, visto serem esta agora a única forma de satisfação sexual que lhe resta, entrega-se a elas mais do que antes. E nessas fantasias, embora ainda continue a identificar-se com o pai, também se identifica simultaneamente e talvez predominantemente com a mãe. Derivados e produtos modificados dessas primeiras fantasias masturbatórias geralmente abrem caminho em seu futuro ego e desempenham um papel na formação de seu caráter, independentemente deste encorajamento de sua feminilidade. O medo e o ódio do pai cresceram muito em intensidade. A masculinidade do menino se retrai, por assim dizer, numa atitude desafiadora em relação ao pai, a qual dominará o seu comportamento posterior na sociedade humana de maneira compulsiva, um resíduo de sua fixação erótica na mãe com frequência subsiste sob a forma de uma dependência excessiva dela, e isto persiste como uma espécie de servidão às mulheres. Ele não mais se aventura a amar a mãe, mas não pode correr o risco de não ser amado por ela, pois nesse caso ficaria em perigo de ser por ela traído, entregue ao pai para a castração. A experiência completa com todos os seus antecedentes e consequências, dos quais minha descrição só pôde dar uma seleção, é submetida a uma repressão altamente enérgica e tal como se torna possível pelas leis que operam no id inconsciente, todos os impulsos e reações emocionais mutuamente conflitantes que estão sendo postos em movimento nessa ocasião são preservados no inconsciente, ficam prontos a perturbar o desenvolvimento posterior do ego após a puberdade, quando o processo somático de maturação sexual da nova vida, as antigas fixações libidinais que aparentemente haviam sido superadas, a vida sexual mostrará ser inibida sem homogeneidade e dividida em impulsos mutuamente conflitantes. Está fora de dúvida, é verdade, que o impacto da ameaça de castração sobre a vida sexual incipiente de um menino nem sempre tem essas consequências temíveis. Dependerá mais uma vez das relações quantitativas de quanto dano é causado
e de quanto é evitado toda a ocorrência que pode provavelmente ser encarada como a experiência central dos anos de infância, o maior problema do início da vida e a fonte mais intensa de inadequação posterior, é tão completamente esquecida que sua reconstrução durante o trabalho de análise se defronta nos adultos com a descrença mais decidida. Na verdade, a aversão a ela é tão grande que as pessoas tentam silenciar qualquer menção ao assunto proscrito e os mais óbvios lembretes dele são menosprezados por uma estranha cegueira intelectual. Pode-se ouvir objetar, por exemplo, que a lenda do rei Édipo não tem de fato nenhuma conexão com a construção feita pela análise. Os casos são inteiramente diferentes, visto Édipo não saber que o homem a quem matara era seu pai e a mulher com quem casara era sua mãe. O que não se leva em conta aí é que uma deformação desse tipo é inevitável se se faz uma tentativa de manejo poético do material e que não há introdução de material estranho, mas apenas o emprego hábil dos fatores apresentados pelo tema. A ignorância de Édipo constitui representação legítima do estado inconsciente em que, para os adultos, toda a experiência caiu, e a força coercitiva do oráculo que torna ou deveria tornar inocente o herói é um reconhecimento da inevitabilidade do destino que condenou todo filho a passar pelo complexo de Édipo. Foi ainda ressaltado por parte das fileiras psicanalíticas quão facilmente o enigma de outro herói dramático e procrastinador de Shakespeare, Hamlet, pode ser solucionado tendo como ponto de referência o complexo de Édipo. Desde que o príncipe fracassou na tarefa de punir outrem pelo que coincidia com a substância de seu próprio desejo edipiano, travessão, em consequência do que a falta geral de compreensão por parte do mundo literário demonstrou quão pronto está o grosso da humanidade a aferrar-se às suas repressões infantis. Entretanto, mais de um século antes do surgimento da psicanálise, o filósofo francês Diderot deu testemunho da importância do complexo de Édipo ao expressar a diferença entre os mundos primitivos e civilizado nesta frase: "Si le petit sauvage est été abandonné à lui-même, qu'il conservat toute son imbécillité, et qu'il réunit au peu de raison de l'éléphant artificiel la violence des passions de l'homme de 30 ans, il tordrait le cou à son père et coucherait avec sa mère."
Aventuro-me a dizer que, se a psicanálise não pudesse gabar-se de mais nenhuma realização além da descoberta do complexo de Édipo reprimido, só isso já lhe daria direito a ser incluída entre as preciosas novas aquisições da humanidade. Os efeitos do complexo de castração nas meninas são mais uniformes e não menos profundos. Uma criança do sexo feminino naturalmente não tem necessidade de recear a perda do pênis. Ela reage, todavia, ao fato de não ter recebido um. Desde o início, inveja nos meninos a posse dele. Pode-se dizer que todo seu desenvolvimento se realiza à sombra da inveja do pênis. Ela começa por efetuar vãs tentativas de fazer o mesmo que os meninos e mais tarde, com maior sucesso, faz esforços por compensar a sua falta. Esforços que podem conduzir afinal a uma atitude feminina normal. Se durante a fase fálica tenta obter prazer com um menino pela estimulação manual de seus órgãos genitais, com frequência acontece fracassar em obter satisfação suficiente e estende os julgamentos de inferioridade de seu pênis atrofiado a todo o seu eu self. Via de regra, cedo desiste da masturbação, visto não ter desejos de ser lembrada da superioridade de seu irmão ou companheiro de brincadeiras e volta as costas completamente à sexualidade. Se uma menina persiste em seu primeiro desejo, transforma-se em menino. Em casos extremos, acabará homossexual manifesta ou, doutra maneira, apresentará traços marcantemente masculinos no encaminhamento de sua vida futura, escolherá uma vocação masculina e assim por diante. O outro caminho é feito através do abandono da mãe que amou. A filha, sob a influência de sua inveja do pênis, não pode perdoar a mãe havê-la trazido ao mundo tão insuficientemente aparelhada. Em seu ressentimento por isto, abandona a mãe e coloca em lugar dela outra pessoa como objeto de seu amor, o pai. Se perdeu um objeto amoroso, a reação mais óbvia é identificar-se com ele, substituí-lo dentro de si própria, por assim dizer, mediante a identificação. Este mecanismo vem agora em auxílio da menina. A identificação com a mãe pode ocupar o lugar da ligação com ela. A filha se põe no lugar da mãe. Como sempre fizer em seus brinquedos, tenta tomar o lugar dela junto ao pai. Começa a odiar a mãe que costumava amar. E isso por dois motivos: por ciúmes e por mortificação pelo pênis que lhe foi negado. Sua nova relação com o pai pode começar tendo por conteúdo um desejo de ter o pênis dele à sua disposição, mas culmina noutro desejo, travessão, ter um filho dele como um presente.
O desejo de um bebê ocupou assim o lugar do desejo de um pênis, ou, pelo menos, dele foi dissociado e expelido, split off. É interessante que a relação entre o complexo de Édipo e o complexo de castração assuma forma tão diferente, uma forma oposta na realidade, no caso das mulheres, quando comparada com a dos homens. Nos indivíduos do sexo masculino, como vimos, a ameaça de castração dá fim ao complexo de Édipo. Nas mulheres, descobrimos que, ao contrário, é a falta de um pênis que as impele ao seu complexo de Édipo. Pouco prejuízo é causado a uma mulher se ela permanece em sua atitude edipiana feminina. O termo complexo de Electra foi proposto para esta. Nesse caso, escolherá o marido pelas características paternas dele e estará pronta a reconhecer a sua autoridade. O seu anseio de possuir um pênis que é, na realidade, insaciável pode encontrar satisfação se ela for bem-sucedida em completar o seu amor pelo órgão, estendendo-o ao portador do órgão, tal como aconteceu anteriormente, quando progrediu do seio da mãe para a mãe como uma pessoa completa. Se perguntarmos a um analista o que a sua experiência demonstrou serem as estruturas mentais menos acessíveis à influência em seus pacientes, a resposta será: numa mulher, o desejo de um pênis, num homem, a atitude feminina para com o seu próprio sexo, cuja pré-condição naturalmente seria a perda do pênis.